o seguinte, o Lúcio participou do programa da Interativa FM e logo em seguida o vereador Manuel Porfírio foi até o estúdio da rádio e disse a seguinte frase: eu não meto a colher no MDB. Né? Não necessariamente com essas palavras, mas ele disse: eu não meto a colher no MDB. Então por que o Lúcio mete a colher no PT? Não, eu não estou metendo colher. Eu não estou metendo colher em canto nenhum. Fala do Manuel Porfírio. Não, mas eu vou dizer a ele, o meu amigo Manuel, a quem eu quero bem, eu jamais meteria a colher em algo dele, certo? Né? O que é que acontece? Meu candidato é o Geraldo Simões, ou seja, é o candidato do PT. Eu fui procurado por Jackson Moreira, presidente do PT, eleito por uma maioria de votos. Ele disputou a eleição. Me parece que o Porfírio indicou outra candidata e perdeu a eleição no voto direto, mostrando que ele não tem a força no PT que imagina ter. Então, o presidente municipal, legitimado pelo voto da maioria dos petistas, do diretório, etc., né, dos representantes do PT no município, me procurou propondo uma aliança para Itabuna, ou seja, dizendo que Itabuna estava um verdadeiro caos, que precisava fazer alguma coisa por Itabuna, e se o MDB poderia se juntar a esta missão com uma proposta de imediato, assim que assumir, começar as intervenções, porque Itabuna, nos últimos 3 anos, foi dizimada, certo? E precisa de alguém com experiência, com competência, que possa, como Jerônimo chegou, chegar chegando, certo? O caso de Itabuna é parecidíssimo com o caso do Brasil. Você tinha o presidente Bolsonaro, que ele destruiu o Brasil, todos os avanços que o presidente Lula fez, como programas sociais, etc., promoveu um armamento no país que terminou nessa questão de aumentar a insegurança, etc. E, no final, o presidente Lula, que todo mundo dizia que tinha desgastes, que tem defeitos, etc., e os tem como eu os tenho, né? No final, o que é que chegou à conclusão? Que o povo brasileiro disse: nós temos que colocar Lula. Dizem que ele tem defeitos, deve os ter, certo? Mas as qualidades dele são superiores aos seus defeitos. E Lula tem uma experiência administrativa de que já tinha sido presidente por 2 vezes, certo? O Lula, ele mostrou, através das suas ações, que você tinha gerou mais emprego, mais acesso à alimentação mais barata, a inflação mais baixa, certo? Todo mundo tinha acesso a programas sociais como a Bolsa Família, todo mundo estudava com a sua faculdade, tinha seu carrinho, tinha sua geladeira, etc. É mais ou menos o que acontece agora. Você tem aí, comparando, né? O prefeito atual de Itabuna seria o Bolsonaro, certo? Né? Que faz, com muita incompetência, faz um péssimo governo e destruindo os avanços que Itabuna teve ao longo dos anos, certo? E sempre, assim como o Bolsonaro, prometendo dizer que resolveria, que faria diferente, etc. E agora, quando vai se questionar, fica a dizer: no governo de antes do meu antecessor era muito pior. Ora, se os governos de antes não tivessem defeitos, ele não teria sido eleito. Isso é uma característica, inclusive, do povo de Itabuna, que não, o povo de Itabuna, apesar de na Constituição dizer que existe a reeleição, o povo de Itabuna, por sua vontade, ele acha que deve ter a rotação de 4 em 4 anos. Ele nunca reelegeu um prefeito para o 2º mandato, independente de seja boa administração ou uma má administração. Então, aí agora, o que é que o povo está atrás? Está atrás de alguém competente, alguém que possa ter defeitos, possa ter desgaste, tudo bem, mas desde que as qualidades dele vai servir para consertar rapidamente a economia de Itabuna, recuperar a credibilidade perante os credores, recuperar a credibilidade no meio político, certo? Que, desta forma, conseguir avanços para a geração de emprego e não, por exemplo, aprovar uma lei
certo? Que aí os vereadores que aprovaram também vão pagar o preço, que eleva a carga tributária em mais de 50 vezes. Gente que pagava R$ 900 no seu, a sua licença de funcionamento do seu alvará, pagou a pagar 50 mil. Qual é a empresa que resiste isso? Termina admitindo. Então, aí, é baseado nisso que eu comprei a ideia de Geraldo se candidatar a prefeito, por achar que Geraldo realmente seria melhor neste momento, certo? Para Itabuna, né? E aí formamos essa aliança de pré-candidato, eu apoiar o pré-candidato. Então, respondendo a pergunta de João, de Manuel Porfírio, eu estou metendo a colher numa aliança MDB-PT da mesma forma que foi no governo do Estado, PT-MDB. Ou seja, eu tenho legitimidade para isso, certo? Né? E eu fico estranhando. Ele diz, por exemplo, que estou metendo a colher, no entanto, na possibilidade do PT indicar o vice, está indo buscar ele próprio, está indo buscar alguém que saiu do PT para ser indicado vice, um ex-vereador, não sei, certo? Quando ele mesmo pode colocar o nome dele para vice, ou até mais. Fica nessa preocupação, dizendo isso, dizendo aquilo. Ele devia era disputar uma convenção com Geraldo Simões para ver quem seria o candidato a prefeito, se Geraldo Simões ou Manuel Porfírio. Era a melhor coisa do mundo. Ele mostraria a força que tem, a popularidade que tem, certo? Mostraria que não tem o desgaste que ele diz que os outros têm, certo? O PT estaria pacificado, o PT não abriria a mão de ter uma candidatura própria no município do porte da importância de Itabuna. Mas não, vai aquela velha máxima. Vamos ficar com o prefeito, que vai cada vez mais precisar de nós, porque está desgastado, e cada vez mais precisando de nós, certo? Vai dar mais coisas aos partidos que o apoiam. É esse aí o raciocínio. Então, não estou metendo colher em ninguém, em assunto de ninguém, na casa de ninguém. Eu estou metendo a colher, né, no MDB, que, inclusive, é muito bacana. Quando é para dizer que para ajudar o prefeito, diz que o governador Jerônimo quer a base unida. E o vice-governador Geraldo Júnior, que foi votado junto com Jerônimo, que governa o Estado junto com Jerônimo, certo? Entendeu? Então, o vice-governador Geraldo também quer a base unida. Agora, a base unida não quer dizer que seja em torno do prefeito. E até porque eu tenho legitimidade de ir em linha reta, que nem eu nem o PT apoiamos o atual prefeito na eleição passada. Então, esse discurso que fica o prefeito a dizer eu tenho direito à reeleição, ele pode ter o direito à reeleição, a disputar a reeleição constitucionalmente, mas politicamente ele não tem direito à reeleição, de reivindicar esse direito dentre os partidos que não o apoiaram. Qual é o direito que eu dou a ele de reeleger? Se eu, há 3 anos atrás, eu apresentei a candidatura de minha amiga Charliane por achar que seria melhor para Itabuna, certo? E agora, depois dos 3 anos de governo, eu acho mais ainda que ele não deve ser eleito novamente por mais um mandato, por tudo que ele está demonstrando. Então, eu estou tranquilo, a cavaleiro, não estou eticamente correto, entendeu? Sem nenhuma preocupação com que o vereador Porfírio, aqui eu tenho muito respeito e admiração, certo? Né? E que está numa forma incrível, porque depois que eu falei na rádio que ele estava preocupado porque estava ficando nervoso, porque não entregaria a mercadoria que prometeu ao prefeito, ele, com todo aquele corpo dele de gigante, grande, certo, tal, saiu esbaforido pelas ruas de Itabuna, adentrou no estúdio, certo, né, para falar que eu estava metendo a colher. O que eu agradeço, porque, inclusive, só fez divulgar mais, que todo mundo saiu correndo atrás para saber qual foi a colher que eu meti, em quem meti, como meti, por que meti. E aí viu que eu tinha razão. Lúcio pode até meter a colher, mas já vem com o caldeirão pronto. É argumento que não acaba mais. Isso é muito bom. Seus comentários?
Muito bem, depois de uma explanação dessa, nós ficamos até quase sem comentário, né? Mas vamos contextualizar aqui mais uma vez, porque tem muita gente participando. Verdade, hoje né? tá bombando. A Charlene tá aqui, mais uma vez. Mas mandando um abraço aqui para o Jonas Andrade, que também está falando. E ele diz o seguinte: Itabuna perde muito sem você, Charlene. Oh, na verdade, ele está elogiando Charliane. Isso. Precisamos de mais mulheres como você na política. Tá aí a fala do Jonas Andrade. Cabelinho do NF. Olha aí, na verdade é uma pergunta aqui para o Lúcio. O Cabelinho ele pergunta o seguinte: o que o senhor acha da postura que o vereador Danilo da Nova Itabuna vem apresentando na Câmara de Vereadores em defesa do povo itabunense? Olha, qualquer vereador que se manifeste em defesa do povo tem que ser a postura elogiada, certo? Não é só Danilo, você tem o Diego também, que foi retalhado agora por não acompanhar cegamente. Ele foi desligado da secretaria e voltou a ser suplente de vereador. Não há mais uma explicação dessa que perguntaram o que é o desgaste do prefeito, justamente por essas atitudes. Você vê que ele vem perdendo, é só voto. Ele demite 700, 800, 900 pessoas. Cada um tem 5 votos na família, 4.500 pessoas já não vão votar nele. Aí ele vai com os feirantes agora, deixa tirar a lona, deixando os feirantes sobre sol e chuva, inclusive a questão de saúde pública, porque os alimentos estão lá expostos, alimentos que serão comercializados para a população, certo? Né? Você acha que esses feirantes vão votar no prefeito para a reeleição? Não vão votar, né? Aí agora, apesar do vereador Diogo ser da base dele, entendeu? Nunca vi nenhuma declaração ao contrário, né? Ele simplesmente, com medo de que no movimento de amanhã pudesse perder, não vai perder porque não tem votação, não tem nada, é apenas um plenário, mas ele quer vender a impressão que o PT não vai dar legenda geral, do movimento que o MDB municipal aí de Itabuna fez muito com Charliane. O que impediu Charliane de crescer muito foi Charliane ficar boa parte da campanha, até a convenção, toda a pré-campanha, onde os MDBistas do município diziam que ela não seria candidata, que não daria legenda, e ficava eu a dizer: fique tranquila, não há hipótese, você será candidata, gravava tal. Mas na hora que ela ia pedir um voto, o pessoal dizia: e você vai ser candidata mesmo? Então é essa estratégia que o PT, e aí me permita uma correção, eu não chamo de PT augustiano, eu chamo de PT angustiado, certo? Né? Porque está numa angústia muito diferente. O PT augustiano é aquele que pertence a Augusto. O PT angustiado é aquele que pertence a Augusto e vive esta angústia de estar nesta posição muito ruim perante a opinião pública, porque ninguém entende.